Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta e vamos dar continuidade a essa série, A Força da Mudança Interior. Eu parei aqui no último vídeo, foi bem legal, né? Se você não assistiu os primeiros vídeos, você não pode pegar daqui que você não vai entender. A gente já falou muita coisa importante nos primeiros vídeos, tá? E a gente parou aqui, eu estava falando que, vamos voltar? Aquele que não conheceu o pecado, natureza, Deus o fez pecado por nós, Jesus assumiu o nosso pecado, Jesus morreu espiritualmente na cruz, gente. Lembra que Deus se afastou dele? Então, lembra que eu te falei que morte espiritual é afastamento de Deus? Jesus morreu espiritualmente, no nosso lugar. E depois ele ressuscita, e o Espírito Santo que ressuscita Jesus é o mesmo que habita no meu interior, ressuscitando o nosso espírito. Então, no mundo espiritual, a dívida do pecado foi paga, e agora todo ser humano que crê em Jesus tem acesso novamente à natureza de Deus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu te falei que ser justiça de Deus é ser justificado pelo sangue de Jesus, porque o sangue foi preço. Está escrito na palavra de Deus, eu não me lembro agora se é Pedro, mas ele escreve assim: não foi por prata nem ouro, nem por qualquer coisa perecível que vocês foram resgatados da sua antiga maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus derramado, né? Foi o preço pago pela nossa vida. Então, você foi um alto preço, um alto valor. Jesus derramando o sangue dele para nos resgatar. Resgate dá essa ideia, né? De alguém pagando um preço para tirar alguém de uma condição de escravidão, não é assim? Então, foi isso que Jesus veio fazer. Então, assim, muito se fala de perdoar pecado, mas você precisa entender o seguinte: perdão de pecado é legal, mas não foi bem isso que Jesus veio fazer. Ele perdoa pecado porque ele muda a nossa natureza. Jesus veio mesmo, foi transformar o interior do homem. Porque anular pecado, a antiga aliança já anulava. Com sangue de animais, lembra? Com sacrifício de animais, de bodes, carneiros, cordeiros, eram sacrificados e o pecado da pessoa era encoberto. Isso já tinha na antiga aliança. O que Jesus veio fazer mesmo é mudar o nosso interior, cara. Mudar a nossa natureza, devolver a vida espiritual. Lembra que eu te falei que Deus nos criou para viver espírito, alma e corpo, para viver pelo nosso espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, governando as inclinações da nossa alma. Lembra disso? Sentimentos, vontades, desejos. Quando o homem morre espiritualmente, a alma assume o controle da vida e ele só faz besteira, só vive na base da vontade. Agora, em Jesus eu recupero essa vida espiritual, eu recupero a capacidade do meu espírito controlar as inclinações da minha carnalidade, da minha alma. É isso que acontece. Porque senão a gente ia viver sempre na prática do erro. Hoje não. Buscando a Deus, se fortalecendo em Deus, sabe? A gente consegue então agora viver uma vida verdadeiramente transformada, uma vida mudada, gente. Uma mudança de verdade. Então assim, Jesus não veio assim salvar. Jesus não veio assim perdoar pecado, levar para o céu. Tudo isso acontece sim, mas como consequência de uma mudança de natureza. Eu sou salvo. Lembra lá de Efésios que ele veio falando? Então, vocês passaram da morte para a vida, ele vos deu vida, então por isso vocês pela graça são salvos. Eu só sou salvo porque eu recebi vida espiritual. Eu só sou salvo porque a minha natureza mudou. Os meus pecados só são perdoados porque agora eu não tenho mais a natureza do pecado em mim. Por isso eu vou morar no céu. Você está entendendo? Então, vamos colocar o foco nisso. Vamos colocar o foco só em coisas externas, de perdoar pecado. Isso a lei já fazia, tá bom? Mas Jesus veio mesmo e foi transformar o nosso interior. Você tem uma nova vida aí no teu interior e você tem que cuidar dessa vida. E a força da mudança da sua vida está na mudança da natureza. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração e no próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.